Na América Latina, os movimentos antissistêmicos apresentam algumas peculiaridades com relação aos do primeiro mundo, além das diferenças no que diz respeito às análises que a sociologia dos movimentos sociais tem produzido. Essas diferenças podem ser agrupadas em três grandes eixos. 1. As correntes políticas em que os movimentos se inspiram. 2. Suas principais características. E 3. As tradições que influenciam sua conformação. É a partir deles que podemos estabelecer uma definição de movimentos alternativos e antissistêmicos neste continente. Voltamos para mais uma temporada da Caverna. A gente lembra que o episódio inaugural foi realizado em dezembro, então vocês podem acessar lá. Tá disponível em todas as plataformas também, tá? Que é um episódio onde discuto um pouco mais essa questão sobre território e a virada que a gente dá nesse episódio, tá? A gente tem uma pasta nomeada de Roteiros, quarta temporada podcast, onde vocês podem ter acesso a estes roteiros que a gente monta. Então, tudo que eu tô lendo, tudo que eu tô trabalhando, como eu tô falando aqui, vai estar disponível lá pra vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcos Morcego, podcaster da Caverna. Gostaria de lembrar que a gente tem outros projetos para além do podcast, como a produção de lives e vídeos no YouTube e na Twitch, principalmente de leitura e discussão. A gente, quando vocês tiverem acesso a esse episódio, já teremos começado A Conquista do Pão, do Piotr Kropotkin, e em parceria com a Biblioteca Terra Livre. Muito obrigado, inclusive, camaradas, por essa parceria. Também a gente tá no trampo com a Clio Operária, uma revista nervosíssima, tá ligado? O bagulho tá bem da hora, muitos textos vão saindo. E toda quinta-feira, 7 horas da noite, a gente tem essas lives mais jornalísticas, mais políticas, com a equipe da Clio. Então, segundas e terças, 7 horas da noite, 8 horas da noite, a gente tem lives de leitura e discussão. Quinta-feira, 7 horas da noite, essa live mais jornalística. Então a semana toda aí cheia de coisa pra vocês, esse episódio saindo na sexta, tá ligado? É isso, tudo isso daí pra vocês. Hoje a gente volta a discutir movimentos e lutas aqui na América Latina, a partir do livro Territórios em Rebeldia, da editora Elefante, e escrito por House Beck. O House Beck, que se aproximou muito da Teia nesses últimos tempos, e que a gente tá tentando aqui trazer alguns dos pensamentos dele pra gente pensar a América Latina, mais especificamente o Brasil e os movimentos que a gente tem contato, tá? E a gente vai trabalhar aqui com o capítulo Liberar um Mundo Novo que pulsa no coração dos movimentos. Fechou? Lembrar também, cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, beleza? Hashtag Morcego na Autonomia, 20% de desconto em todo e qualquer produto. Aproveita. Se você curte nosso projeto, não esquece de apoiar ele, tá? Ele só continua rolando por causa da força de vocês. Então vai em apoia.se/Caverna Morcego ou pelo Pix, podcastmorcego@gmail.com. Mas é isso, bora lá pro episódio. São 4 as correntes das quais parte a análise de House Beck. Você vai ter aí, então, de acordo com ele, as comunidades eclesiais de base, vinculadas à teologia da libertação, a insurgência indígena, portadora da cosmovisão distinta da ocidental, a educação popular e o guevarismo, inspirador da militância indígena. Então reparem, se a gente pegar bem essas correntes que ele está falando, a gente está falando ali entre os anos 60 e 90, basicamente, né, de onde surge todas essas teorias organizativas diferenciadas. A teologia da libertação possui ação e organização popular com a população pobre, mas que fornece um olhar crítico sobre a realidade dos oprimidos, pensando na relação entre opressão e exploração. A insurgência indígena, com cosmovisões diferentes das ocidentais, também as coloca como anticapitalistas. As formas de vida e as subjetividades existem em milhares de comunidades indígenas em todo o continente, podendo ser uma poderosa base para avançar rumo a uma sociedade sem classes, mais igualitária e horizontal que as que conhecemos. A educação vai ter na sua base o próprio Paulo Freire, o pensamento freiriano, pensando na alta educação das massas e na formação intelectual dos próprios setores populares. E o guevarismo vai aparecer enquanto referência militante, tanto ética quanto política. Uma das coisas que aproxima os movimentos por toda a América Latina é a busca por territorializar, e algo que é presente dentro dessas 4 correntes que a gente está analisando. Um elemento visto em movimentos por terra que começou a se impor entre as parcelas de desempregados e trabalhadores informais urbanos que criaram assentamentos nas periferias das grandes cidades. Se olharmos para a história brasileira, por exemplo, os exemplos de insurgência negra e indígena entre aldeias e quilombos sempre foi referente ao que eles eram e do que faziam parte, tudo que estava ao redor. Basicamente a gente está falando de uma construção de mundo que vem dessa conjunção de relações, né? Dessa questão de
a tomada da terra, a ocupação da terra, ou a ocupação de favelas, ou inclusive a ocupação simbólica de certos prédios para demonstrar força, ou de certos prédios para construir moradia, carregam toda essa questão de uma busca por uma territorialização. É uma discussão muito, muito profunda que a gente faz quando a gente pensa no que foi o processo de colonização e o processo de transporte de pessoas negras do continente africano para cá, e a tentativa de não só desterritorializar, mas também de tirar qualquer coisa que pudesse garantir a nossa territorialização, né? Então eles atacaram nossa cultura, eles atacaram nossos territórios, eles atacaram a forma pela qual a gente concebia a nossa vida, a forma pela qual a gente construía as relações sociais, e também, obviamente, a terra, a natureza, e um projeto sempre de segregação e de repartimento, né? A natureza é uma coisa, o ser humano é outra, e por isso a gente pode explorar, porque a gente que faz as coisas e não sei o que, mas a gente que faz as coisas vocês vão lá, vão usar sua mão de obra, tá ligado? Enfim, e todo esse processo desse intuito de desterritorializar a gente também. Com isso, vão surgir diversos movimentos centrados em recuperar o que eles tomaram da gente. E aí, o legal é observar que, dentro do que a gente vai analisar, não é um processo só de ocupação, como a gente trouxe, mas realmente a busca por novas formas de existir. Eles praticam formas de vida nas quais, muitas vezes, predominam relações sociais não capitalistas. O autor vai então relembrar a própria experiência zapatista, pensando principalmente nos poderes não estatais, os caracóis, com base na rotação que permite ao conjunto do corpo social se apropriar dos poderes coletivos. Soma-se a isso o papel educacional e cultural que os movimentos da América Latina estão colocando. Para dar uma dimensão interessante disso, galera, nos caracóis, você vai ter, por exemplo, certas funções que precisam ser feitas, né? Para se pensar educação, para se pensar comunicação, para se pensar quem vai estar lá representando, para se pensar quem vai passar as demandas e tal, não sei o quê. Esses processos, eles são rotativos, com a ideia de que todo mundo se apropria dos poderes coletivos, no sentido de todo mundo sabe o que fazer, independente da situação, independente de onde esteja. Então todo mundo está apto a se colocar em qualquer posição da sociedade. E essa rotatividade permite, primeiro, que essa pessoa não se estagne, não se estabeleça, não, né? Ela, inclusive cargos revogáveis e tudo, mas também permite que todo mundo rompa com essa alienação do sistema capitalista, né? No sentido de todo mundo é capaz de ser autônomo e de promover a autonomia coletiva, todo mundo é capaz de levar as discussões, de levar os debates, de fazer coisas, de atuar na prática. Enfim, você forma realmente uma pessoa completa para atuar dentro desses poderes coletivos. Colocar a educação popular no centro vai ter um aspecto pedagógico político muito forte. Tomar a educação em suas mãos foi um longo processo diante do abandono estatal, mas também é uma ação necessária para aprofundar a identidade diferenciada de cada sujeito coletivo. É um movimento pedagógico crucial para Gramsci na formação de intelectuais orgânicos, para que todos os movimentos se entendam enquanto tal. E aí eu faço a recomendação de um livro que eu estou lendo, que é Pedagogia do Movimento Sem Terra, publicado pela Expressão Popular e escrito pela Roseli Salete Caldarte. Uma pessoa fenomenal, uma pessoa muito foda. Os elementos da sociedade construída sobre nós não são confiáveis, né? Apresentando uma realidade, para dizer, no mínimo, complicada, mas cada vez que a gente observa, a gente percebe que são conhecimentos de matriz colonial, com uma relação sujeito-objeto na qual estão sustentados, justamente o que eu estava trazendo. Portanto, nos preparamos para romper esse tecido social. Trata-se de uma ruptura radical com esse tecido, mas também com a cultura ocidental, com as ideias de progresso e desenvolvimento, com as propostas de crescimento e consumo ilimitados, que não passam de perpétua acumulação de capital e de poder em um polo da sociedade. E é a quebra da ideologia do status quo, a quebra da confiança de como o sistema foi construído e de como ele se projeta sobre nós hoje. Quando há escolha por construir novas redes de saúde, educação, autodefesa e por aí vai, também se opta por começar a construção de alternativas ao próprio modo de produção e reprodução, particular da construção de uma sociedade capitalista. O aspecto central desse debate portanto, se de fato existe um sistema de relações sociais que se expressam ou se condensam em um território. A união entre a proposta da subversão e a explosão do Estado, aliado ao pensamento crítico, permite o entendimento de que o que tem sido posto em movimento são relações sociais diferentes das hegemonizadas pelo capital e pelos Estados com E maiúsculo. Ou seja, não apenas uma parcela da sociedade tem se mobilizado, mas uma sociedade distinta, entremeada por relações sociais não capitalistas. Surgem novas formas de luta que podem ser classificados de acordo com aquela frase, abaixo e a la esquerda.
Ou seja, sem ignorar o caráter de esquerda e de luta socialista, com o reconhecimento de que somos os de baixos, os despossuídos, os subalternos, aqueles que devem tomar o céu de assalto. O exemplo do Exército Zapatista da Libertação Nacional, as juntas do bem governo e os caracóis são alvo de grande destaque pelo autor, principalmente olhando para a construção da autonomia, já que a partir das juntas de bom governo deu-se corpo concreto aos 3 níveis de autonomia, comunitária, municipal e regional. O exército não é democrático e por isso ele está abaixo dos caracóis, com suas decisões sendo passadas pouco a pouco às autoridades eleitas democraticamente nos povoados. Então, embora ainda assim tenha o exército e ele não tenha uma estrutura democrática, ele seja hierarquizado, ele seja uma estrutura de cima para baixo, ele é colocado justamente por esse motivo abaixo das decisões dos próprios caracóis. Então, a autonomia comunitária, municipal e regional está acima das decisões do exército. A partir dessas eleições, surgem mandatos rotativos, de modo que todos experienciem e aprendam a totalidade da coisa. A figura do rodízio é chave e acontece em todos os níveis da autonomia, permitindo que não se consolide nem se congele uma burocracia, que é crucial para a forma Estado. É assim que se organiza a ideia do mandar obedecendo. Com um ponto interessante, a forma de autogoverno é muito mais próxima às formas tradicionais dos povos originários, ou seja, não se assemelham à forma ocidental de governar. São territórios libertos e em libertação, que resgatam sua história e sua memória ao mesmo tempo que concretizam uma novidade histórico-social e também política. Outro ponto importante é a centralidade das mulheres de baixos, que segundo a comandante Érica, não apenas são mulheres, mas pobres e indígenas, algo que lhes coloca em um lugar de tripla opressão. As mulheres zapatistas unem a luta contra o patriarcado à luta contra o capitalismo e não compartilham a atitude de algumas feministas que apenas se pronunciam contra o patriarcado. Mesmo assim se juntam pensando em nos reunirmos como diferentes e como iguais. Surge a construção de outro mundo. Surge não apenas o enfrentamento à hegemonia posta, mas a possibilidade de vida fora da lógica ocidental, fora da lógica capitalista. Não no futuro, mas começando hoje. Quando a educação, a cultura e a saúde são responsabilidade do autogoverno, a lógica colonial dessas áreas é expulsa, desde a sua forma até o seu conteúdo. No mundo zapatista, a chave é o trabalho coletivo nos meios de produção recuperados. A propriedade é coletiva, mas também a gestão. Ou melhor, a superação do modelo de gestão acontece. O capitalismo, essa hidra ou esse sistema canibal, passa por um novo processo de tentativa de se atualizar e sobreviver, caracterizada por acumulação por despossessão, segundo alguns marxistas, ou Quarta Guerra Mundial, segundo o próprio Exército Zapatista da Libertação Nacional. Essa nova fase do neoliberalismo que a gente está vendo, tá? E é isso que se apresenta na nossa frente. Um momento de guerra, tanto em níveis militares e internacionais, como no nível nacional, onde transporte, alimentação, saúde, educação, invasões policiais, mais uma vez arrasam com a nossa vida. Para quem acompanha a Clio Operária, acompanha frequentemente essas denúncias da militarização e da violência em todos os processos de vida. Para quem ouviu a gente falando sobre o Martim Baró, lá sobre El Salvador, entende esse processo contínuo de imperialismo, né? Tudo para que o capital possa se apropriar dos bens comuns, como terra, água, dados, a fim de transformá-los em mercadorias. O ponto central do movimento zapatista é a prática, não sem reflexão teórica, mas que não busca diretamente a tomada do Estado, nem busca hegemonizar seu processo, que conta, por exemplo, com diversos povos indígenas, porém buscando construir novas possibilidades de mundo, trazendo à nossa frente de que é possível de viver diferente. O próprio movimento da Revolução provocou uma alteração, tendo origem na classe média, passa a ser do indígena trabalhador rural, além de se tornar indígena. Para Housebeck, isso é uma verdadeira revolução, uma mudança político-cultural sem a qual não haveria mudança na sociedade. O subcomandante insurgente Moisés ser alguém de fora da academia e sem leitura de livros ser um porta-voz é uma expressão muito clara disso, combatendo o elitismo que muitas vezes é presente também na própria esquerda. Se também sempre houve uma lógica de guerra nas esquerdas e que o pacifismo esteve fora de questão, acaba por geralmente formar uma cultura política que leva todas as energias em confrontar e aniquilar o inimigo. A experiência zapatista buscou se distinguir. Cabe pensar que existe toda uma reflexão histórico-social de possibilidades e do rumo que as próprias ações podem levar. E aí, o recado do Abdul Okalo, né, e para quem acompanha, a gente está lendo Nação Democrática em live, é muito claro, né, do partido depor de armas e declarar paz, né.
Eles insistem que são um exército com sua estrutura piramidal e seu centro de comando. Ainda assim, um exército diferente, porque ele obedece às comunidades e aos povos. E, algo notável, tem a vocação de desaparecer. O foco é a formação de promotores de educação, de saúde, ou seja, criar novas relações de sociedade, mais do que focar em uma estrutura para enfrentamento direto, pelo menos logo de cara. É a primeira vez que se aposta em mudar o mundo sem guerra. O que não quer dizer que o Exército da Partida da Libertação Nacional vá se desarmar ou não vá defender seus territórios. Como em tantos aspectos, eles têm tirado conclusões dos erros das revoluções triunfantes do século XX e decidiram, armados de ética e coragem, tomar um caminho distinto, porque acreditam que desse modo não reproduzirão o sistema contra o qual se insurgiram. É um desafio, certamente, mas é um desafio a todas e todos aqueles que querem mudar o mundo. Bom, família, espero que vocês tenham gostado. A ideia vai ser sim nessa próxima temporada trazer episódios mais curtos. Eu sei que fica mais fácil pra vocês, fica mais fácil pra mim, fica melhor pra geral. E a gente ainda assim consegue discutir menos coisa de uma forma um pouquinho mais profunda, tá? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de apoiar, de conhecer os outros projetos. Todos os links estão aí na descrição. Muito obrigado por quem ficou até agora. Até mais, um grande beijo. Tchau!